E uma outra dúvida, que é uma dúvida simples e bem inicial, eu já vi vários advogados fazer isso, é juntar a guia, a grege, né, e o pagamento nos autos. Então, assim, eu já vi isso acontecer, que não há necessidade, né, eu já explico isso nas minhas aulas, eu falo sobre isso, que é só realmente a indicação do número e o vínculo desse número no processo, que isso acontece hoje tanto no portal de serviço, como no próprio portal do PJE. E não há realmente a necessidade da juntada tanto da guia quanto do comprovante de pagamento. O que eu sempre oriento para o advogado é que essa guia, junto com o comprovante de pagamento, seja arquivado em uma pastinha do cliente. Claro, Por quê? Isso. Porque vai facilitar o trabalho lá na frente, da fase de execução, quando o juiz condenar a empresa a fazer o ressarcimento de todas as despesas e custas, para você pelo menos fazer a correção dessas guias, que o juiz defere o recebimento desses valores pagos de forma corrigida pela parte que perdeu o processo. Então, quando você tem essas guias já guardadas, isso vai facilitar muito o trabalho do advogado lá na frente. Gente, isso é muito importante, é muito legal essa sua dica, doutora Evelyn, porque, assim, realmente, ao final do processo, tudo que você adiantou, se você ganhou a ação, você pode e deve pedir o ressarcimento disso, né? Lá na sua planilha de débitos que você depois vai apresentar para executar, você tem que colocar todas as custas que você adiantou durante o processo. E aí eu tenho uma dica muito importante para os advogados na hora de executar os honorários, que é o seguinte: advogado, você vai executar os seus honorários e para essa execução você precisa recolher taxa judiciária, tá? Que é 3% sobre o valor que você está executando em seus honorários. Só que o que a gente vê na prática, tá? Os advogados não adiantam essa taxa. E, além disso, quando são intimados a pagar essa taxa, muitos resolvem entrar num embate com o juiz para falar que não quer pagar a taxa, para dizer que isso teria que ser o sucumbente a pagar, etc. E, gente, não é assim que funciona. Infelizmente, isso aí é o princípio da antecipação das custas. Ele está previsto lá no artigo 82 do Código de Processo Civil, tá? Não é nenhuma questão do Judiciário do Rio, não. Lá está bem claro que precisa ser adiantado também na fase de execução. Quem está executando, quem está requerendo, é que adianta. E o que você pode fazer e deve fazer? Inclui já essa taxa judiciária lá no valor que você está executando. Você está botando seus honorários, não coloca só seus honorários, coloca seus honorários mais a taxa judiciária, inclusive mais as custas do mandado de pagamento, que ainda vai sair para você provavelmente, né? Mesmo que o seu cliente tenha gratuidade de justiça, que é uma dúvida também muito grande dos advogados. Às vezes eles pensam, mas o meu cliente tem gratuidade. Mas aí é o seu cliente que tem essa gratuidade. Essa gratuidade, ela não se estende ao advogado. Se for o caso, se o advogado, né, tiver como comprovar a hipossuficiência, aí ele vai ter que entrar com um pedido para ele, para que o juiz, né, defira essa JG para o advogado. Mas aí tem que ser um pedido específico, que também tem que ser bem formulado, tem que estar bem instruído, trazer, né, toda a documentação que comprove essa sua hipossuficiência. Exatamente. E aí você fazer isso da forma mais ágil possível, para você também não ficar atrasando o seu processo e o recebimento dos seus honorários, né? Para eles chegarem para você o quanto antes. E assim, eu sempre falo isso. A instrução do processo é de extrema importância. Então, não adianta apresentar alegação sem apresentar comprovação. Isso é de extrema importância. O advogado não tem condições de pagar a taxa judiciária para recebimento dos seus honorários, quer fazer o pedido de gratuidade para o recebimento dos seus honorários, você tem que comprovar essa hipossuficiência, juntando contra-cheque, se for o caso, se você trabalha em alguma empresa com carteira assinada, ou uma declaração do escritório informando o valor que você recebe,
extrato bancário ou declaração de imposto de renda. Então, assim, é de extrema importância que tenha a documentação para instruir. Não, até porque nunca cabe, nem tanto pela parte autora, quando você está pelo seu cliente, muito mais para o advogado, até porque, no primeiro momento, o juízo ele acaba analisando que o advogado, no primeiro momento, teria condições de arcar com o pagamento dessas custas, mas se ele comprovar, alegar e comprovar com essas documentações, o juízo vai analisar e com isso ele acaba deferindo aí essa gratuidade de justiça. Mas não adianta alegar sem comprovar. É isso mesmo. Muito bem colocado, doutora Evelyn.